rapaziada, Felipe Cardoso aí de volta com mais uma videoaula interessante para mxmasters.com.br. Atendendo a pedidos, a gente vai ter uma videoaula aí ensinando a desenvolver um background com sombras, né, com Drop Shadow. Antes da gente começar essa videoaula, dá as boas-vindas aí ao Guanabara, Gustavo Guanabara, nosso novo colunista. Vou abrir aqui o site para poder mostrar para vocês. Primeira coisa que vocês já devem ter visto aí foi o link aqui do Guanabara Info aqui, e o nosso amigo aqui, Gustavo Guanabara. Seja bem-vindo, Gustavo Guanabara. Isso, na verdade, é resultado de uma parceria muito interessante aí que a gente firmou com o Guanabara.info, que é o maior site aí de informática, aí, né, de estudantes de informática aí do Brasil. A gente vai ter algumas novidades aí mais para frente, não vou falar agora. Só que o interessante é que o Guanabara Info, eles têm um podcast, né? Inclusive eles falaram aí da gente aí no último podcast. A gente vai falar de vocês também aí no próximo programa, e eles vão participar também do MX Web TV. Então a gente vai ter uma integração aí tanto com as videoaulas quanto do MX Web TV e algumas outras novidades aí que vão vir pela frente, ok? Bom, é isso aí. Espero que vocês possam visitar também o Guanabara.info e poder curtir também esse conteúdo muito interessante que é passado aí pelo Gustavo e companhia. Tem toda uma equipe aí, a rapaziada aí super criativa aí, tanto aqui nos podcasts, né, que já está no número 35, é algo bem aí irreverente, e segue um pouco a linha aí do MX Masters e do MX Web TV. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Espero que a gente possa aí permanecer com essa parceria por um bom tempo. Bom tempo não, bom tempo pode durar pouco, né? Mas que seja eterno enquanto dure. Bom, vamos lá. Agora falando aqui da nossa videoaula, vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, a gente tem aqui o Dreamweaver, Adobe Dreamweaver CS3, e a gente tem aqui o Fireworks. Para quem não conhece, esse aqui é o Dreamweaver, esse aqui é o Fireworks. Para aqueles que conhecem, você já conhece. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui, por exemplo, ó, eu vou criar aqui um 779, um box. Vamos supor que esse box aqui ele seja, vou colocar azul em princípio, depois a gente vai mudar para preto, ok? O que a gente vai fazer? Vou colocar até mais claro para a gente poder ver o Drop Shadow legal. A intenção é a gente fazer a sombra aqui do lado e aqui. Tá? Se você quiser colocar seu site com a sombra em cima e embaixo, aí já é um outro esquema que a gente tem que fazer. A gente até pode ver isso mais para frente, ok? Só que aqui a gente vai jogar a sombra tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Filters, Shadow and Glow e Drop Shadow. Ele vai criar um Shadow aqui do lado direito e embaixo, né? A gente pode colocar em um cinza um pouco escuro. E aqui você tem aqui o ângulo, tá? Você pode girar esse ângulo aqui para o lado direito, que ele vai jogar o Drop Shadow mais ou menos para o lado direito. E no lado esquerdo, Felipe, como é que a gente faz? Bom, você tem duas opções. Você poderia copiar e colar isso aqui e inverter ele horizontalmente, ou então vir aqui e aplicar um outro Drop Shadow, só que aí você vai colocar a mesma cor, óbvio, só que você vai virar o ângulo para o outro lado. Então pronto, ele já criou aí o que a gente precisava. Então a gente tem 779 o tamanho. Vamos vir aqui, Modify Canvas, Trim Canvas. Você pode visualizar, pode ver que a gente está aqui com 60%, por isso que a gente está vendo tudo. Se aumentar aqui, ó, aí vai ficar um pouquinho grande aqui, mas dá para a gente ver. Só que como eu venho mostrando aí nas videoaulas de background, né, que a gente trabalhando aí background com CSS, a gente não precisa usar uma imagem desse tamanho. Eu posso pegar aqui, ó, e definir aqui a altura, por exemplo, de 2 pixels. Opa, não foi não. Agora sim. Aqui, 2 pixels. Fechar aqui uma MSN, que não era para estar aberto, inclusive, fechado. Então ele ficou aqui, uma fileta, né, pequenininha, e é isso que a gente vai precisar. E aqui agora eu venho aqui, ó, e pum, tiro a cor, coloco um branco. E aqui vocês não conseguem enxergar legal como vai ficar, mas se eu vier aqui em File, mais Preview, vocês vão mandar isso, vocês podem mandar como GIF mesmo, que não tem nenhum degradê. E tem uma pasta aqui que foi criada chamada, cadê a pasta? Cadê a minha pasta que eu criei? Background. A gente vai colocar IBG. Tá? Então, qual a intenção? A intenção é que, pelo CSS, vou dar Ctrl Z aqui, a gente expanda, venha expandir essa imagem para baixo, né? Já que ela tem um tamanho aqui padrão aqui, então a gente vai ter que expandir ela para baixo, ok? Vou fechar aqui o Fireworks, e agora a gente tem o Dreamweaver aí. Vou vir aqui em Modify, Page Properties, eu vou colocar aqui Background, um branco, Background Color, e ele vai criar aqui o CSS, tá? Eu
estou colocando a configuração dentro da página, dentro do documento, só que vocês estão cansados de saber que não é o essencial, né? O interessante é vocês fazerem um arquivo por fora, um arquivo separado, tá? Mas para a gente poder ganhar tempo e agilidade, a gente vai fazer dessa forma, ok? Bom, a gente vai ter que trabalhar com o próprio body, né? Ou body, melhor dizendo, né? Eu acabei de assistir uma videoaula aí do Gustavo Guanabara, inclusive ele fala isso, né? Muita gente fala body, né? E eu falando body aqui, na verdade é body, né? Tem o Everybody, né? Que o Backstreet Boys cantavam, né? Enfim, eu odiava aquele pessoal, mas tudo bem. É porque minha ex-namorada ela era apaixonada por tal de Nick aí que eu queria matar, mas tudo bem. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu esqueci o que a gente vai fazer, já lembrei. Bom, a gente tem um body aqui, ele está determinando aqui, tá com um background color. Só que a gente pode otimizar isso aqui. A gente pode criar, por exemplo, aqui, ó. Quer ver? Um background, digitar um background, 2 pontos, espaço, a gente vai colocar aqui agora a cor, que vai ser o branco, tá? Espaço, URL, e a gente vai lá e puxa aquela imagem que a gente fez, está aqui, ó. Vamos fechar aqui com ponto e vírgula, e tá aí, só que ela está repetindo aqui, vocês podem ver que ela está repetindo, eu vou salvar esse arquivo aqui, save as index.html. Vamos dar um F12 aí para ver o que vai acontecer com a nossa página. Aqui, ó, ele repetiu. Como essa página aqui ela tem 1024, esse tamanho aqui, não vai ficar legal. Não é assim que funciona, não é assim que tem que ser. Não é? Bom, eu já estou percebendo aqui uma outra coisa que aconteceu, foi que a sombra ela ficou muito grossa, né? Então talvez seja legal a gente fazer uma sombra um pouquinho não muito grossa, né? A gente pode tirar lá a intensidade da sombra no shadow, quando a gente for no drop shadow, né? Quando a gente for dar no Fireworks. Mas tudo bem, aqui já dá para a gente ter uma base de como é que faz e a gente vai tocar o enterro, como diz o Aleixo. Como é que a gente faz para centralizar isso aqui? É muito fácil, tá? A gente vai determinar aqui. Primeiro a gente vai determinar aqui para não repetir. Então, eu poderia digitar, por exemplo, um background. Aqui, ó, background tracinho repeat, no repeat. Tá vendo? Se eu der um ponto e vírgula aqui, vocês vão ver que ele não vai repetir, tá? Só que não é isso, né? Se eu salvar aqui e visualizar aqui no F12, vocês vão ver que ele não vai repetir, mas tá vendo? Ele vai ficar aqui em cima, ó. Só que a gente quer que ele repita. Então, para a gente determinar que ele venha repetir, a gente pode fazer o seguinte. Aqui depois a gente pode digitar aqui um repeat. Vamos ver aqui, repeat y. Tá aí. Ele vai repetir apenas na vertical, ao contrário do que vocês aprenderam na última videoaula de background. Ele não vai repetir aqui na horizontal para cá, mas ele vai repetir para baixo, para onde, que é justamente onde ele tem que repetir. Ok? Só que ainda não está legal, porque ele está aqui no canto esquerdo. Eu quero centralizar. Como é que a gente faz? Bom, é muito fácil. Tá? A gente pode digitar aqui um margem 0 alto. Mas ele não vai, estou fazendo besteira. Não é isso que a gente tem que fazer. É aqui mesmo que a gente tem que trabalhar. Eu estou ficando doido. Eu fui falar de Backstreet Boys. Mesmo erro que eu tinha cometido na última videoaula. Mas isso acontece. Aqui, a gente pode determinar aqui um position para ele aqui, ó, que é um center. Tá? E ele já vai centralizar. Ou seja, então ficou background, a cor, URL, bg.gif. Agora, vocês podem ter notado que quando eu coloquei o background, ele tinha colocado aqui C, 2 pontos, desktop, tal, não sei o que, porque eu não tinha salvado aqui o arquivo. Agora que eu salvei, ele jogou aqui o caminho, já que o index.html está na mesma pasta, ele joga aqui um bg.gif, que é o nosso arquivo lá de imagem. Então você coloca tudo numa linha, você otimiza aqui a sua configuração do CSS, a sua formatação. Então ficou background, 2 pontos, tralha, a cor branca, que é o FFFFF 6 vezes, URL, bggif, espaço, repeat, traço Y, que ele vai repetir só na horizontal, e center. Pronto, ele já tá aí, ó, alinhou ao centro, tá? Ele já fez aqui uma espécie de sombra. Não está legal essa sombra, mas você pode melhorar essa sombra aí lá no Fireworks, ok? Tirando um pouco da intensidade do Drop Shadow. Agora, como é que a gente vai fazer para poder digitar aqui, por exemplo, colocar aqui vamos supor que fosse um topo aqui. Bom, é muito simples. A gente vai digitar aqui uma tralha, topo, tá? Abre aqui, chave. Vamos colocar aí um 779, que é o tamanho ali do nosso BG. Ou melhor, não vai ficar legal, mas aí eu vou explicar por quê. Vamos colocar aqui um height, deixa eu ver aqui, 200 pixels. Background,
color. Vamos colocar aí um verde legal aí. E vamos fechar. E aqui, dentro da tag body, a gente vai digitar aqui. Div id é igual topo. Fecha aqui, vamos digitar aqui. Aqui está meu topo. Eu estou escrevendo um texto, você poderia, por exemplo, colocar uma imagem aí no seu topo. Maravilha, ficou legal? Não ficou legal. Por que não ficou legal? Porque a gente tem que centralizar isso, né? A gente não centralizou. Se a gente não centralizar, não vai dar certo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu fechar aqui, deixa eu atualizar aqui que fica melhor. A gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez no caso, para o body. Só que aqui a gente vai fazer diferente, na verdade. A gente não vai colocar um center, a gente vai ter que colocar um margem 0 alto. Pronto, agora sim ele centralizou. Diferentemente do body, essa aqui a gente tem que jogar um margem. Até que ficou legal, não ficou ruim não. Achei que não ia ficar legal, mas ficou bom sim. Tá? Só que o que acontece? A gente vai ter que descolar esse texto aqui da sua extremidade e subir um pouco esse topo. Tá? Só que a gente vai trabalhar com paging. E é muito legal isso acontecer, que a gente vai entender que quando a gente trabalha com paging, sempre que a gente, por exemplo, a gente vai determinar um paging, que é o espaço do bloco para dentro, a gente vai ter que diminuir o tamanho do box, porque senão vai acontecer isso aqui. Ó. Se eu digitar aqui um paging, 8 pixels, por exemplo, você vai ver que ele vai aumentar o tamanho do box. Ó. Aumentou. Então a gente vai tirar aqui o tamanho. Vamos colocar aqui 771. E atualizar. Ainda não ficou legal, vamos colocar 767. Vamos ver como é que fica aí. Ainda não ficou legal, 765. Ficou bom. Ficou bom agora e você vê que deu um espaço aqui, se por exemplo eu quiser centralizar esse texto aqui, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, um text align somente no topo, um center, tá aí, ó, ele vai alinhar legal, como você pode ver. Só que eu ainda quero colar um pouco aqui esse topo aqui. O que eu posso fazer? Bom, a gente pode tentar aqui jogar aqui um margem 0 no body. Pronto, colou. Então a gente já tem um topo aqui e a gente já tem o background, que é um background com sombreado, né? E é assim que a gente trabalha. Se você, por exemplo, quiser colocar aqui, ó, em body um background de outra cor, por exemplo, vou colocar uma cor aqui. Lógico que aqui vai ficar uma linha branca, porque você lá no Fireworks, se você quisesse fazer com essa cor aqui, você tinha que trocar o branco por essa cor com a BAF, ok? Mas é basicamente isso, tá? Não tem mistério, é só vocês estudarem melhor aí como funciona, tá? E lembrando que às vezes aqui no Dreamweaver aparece meio torto, não aparece muito legal quando a gente trabalha com div e CSS, é normal, tá? Até porque você pode desenvolver, por exemplo, um site todo através do bloco de nota. E no bloco de nota você não tem como visualizar. Então, às vezes acontece algum problema aqui e é sempre bom você sempre testar mesmo no arquivo HTML. Ok? Aqui você pode colocar seu topo, colocar seu menu aqui embaixo. Use e abuse da tua criatividade, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.